E aí, gente, chega aqui a nossa segunda questão, né? Que ela vai falar sobre as diferentes posições ocupadas por um atleta caminhando em movimento uniforme estão mostradas nessa tabela. Então, aqui na nossa coluna de tempo e segundos, certo? E aqui a coluna da direita, posições em metros, certo? Então, tá aqui a sequência. Ele me deixou aqui uma interrogação, né? Um S, põe uma interrogação. Tipo assim, ele está dizendo em 20 segundos, em 25 segundos, onde se encontra o atleta. Ele deixou uma letra S, poderia ter sido uma letra X. E aí ele pergunta quais são a posição inicial e a velocidade do atleta. Bem, a posição inicial você vai identificar quando o tempo for zero, ou seja, segue o ponteiro do mouse. A posição inicial é de menos 10 metros. Agora, a sua velocidade, segue o ponteiro do mouse aqui, ó, ΔS sobre ΔT. É você verificar que, além de eu fazer essa continha aqui, você pode verificar que de 5 em 5 segundos, né? Olha a partir daqui que fica mais interessante. De 5 em 5, a gente percebe que há uma mudança de posição, ok? Mas aí ele fez como na questão? Ele pulou de 0 até aqui, ó. Ele fez de 0 a 10, de menos 10 a 0 para ficar mais simples, porque aqui abaixo tem umas incógnitas aqui. Então, para calcular a velocidade, você não precisa usar toda a tabela. Uma parte dela, algumas linhas dela já é suficiente. Então, quem é velocidade? ΔS, posição final menos posição inicial. Então, se eu pegar daqui para cá, 0 é posição final, menos 10 é posição inicial. Então, ele avançou 10 metros e isso ocorreu de 0 a 10 segundos, ou seja, 10 positivo dividido por 10 positivo dá 1 metro por segundo, é o valor da velocidade. Mas na letra B ele quer a função horária do espaço, então ele quer completar aqui a expressão S igual a SO mais V vezes T, onde eu só preciso da posição inicial aqui, ó, posição inicial e a velocidade, no lugar de S0, menos 10, mais velocidade é 1, foi encontrado na letra A, vezes T. Então, a função horária é S igual a menos 10 mais 1T. E depois determine para essa tabela os valores totais de S e de T, ou seja, ele quer que a gente complemente aquelas lacunas que ficaram faltando ali. Então, se a gente for determinar o S, o tempo é 25, ó. Para o lado S aqui, o T é 25. Então, no lugar de 1T, ele colocou 1 vezes 25. 25 menos 10, então S vale 15. Agora, para determinar o T, o S tem que ser 10, certo? Então, fica 10 igual a menos 10 mais 1T. Passa esse 10 negativo para cá, ele fica positivo, ou seja, 10 mais 10, 20 segundos. Então, essa é a resolução da questão 2, ok? E agora que a gente vai para a questão 4, onde ela descreve o seguinte aqui, ó, uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S igual a menos 2 mais 5T, com S em metros e T em segundos. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Então, a questão está circulada aí, que é um livro respondido, mas tudo bem. Vamos explicar por que é a letra B. Se a gente verificar aqui, certo? A gente pode perceber que a velocidade escalar da partícula é, na verdade, 5, como você pode ver o ponteiro do mouse, tá aqui, ó. Então, na verdade, aqui foi circulado de forma errônea, certo? Então, a velocidade é 5, mais 5 metros por segundo. Ou seja, a gente teria como opção letra C e letra D. Mas a gente tem que ver o movimento, se ele é progressivo ou retrógrado. Só relembrando, né? Se a velocidade é positiva, como é o caso aqui, o nosso movimento ele é progressivo. Então, se eu for aproveitar aqui, ó, essa questão, a resposta é a letra C. Na verdade, foi circulada errada aqui e a justificativa está logo aqui ao lado, ó. Como a velocidade é positiva, o movimento é progressivo e a velocidade vale 5, ok?
E aí na sequência a gente vai para a questão 5. Considere este diagrama V vezes T, em que representa o movimento retilíneo uniforme de um avião de passageiros. Qual é a variação do espaço entre 3 horas e 5 horas? Ou seja, ele quer saber a distância que o avião percorreu assim que ele já tinha se passado de 3 horas até 5 horas de movimento. Ou seja, se você considerar de 3 horas aqui, ó, até 5 horas de movimento, e abaixo dessa reta azul aqui, essa região aqui forma um retângulozinho, né? Tá parecendo um quadrado, mas vamos lá. Tanto faz quadrado como retângulo. Como é que a gente calcula a área de um quadrado ou retângulo? Base vezes a altura, ou lado vezes lado, né? No caso do retângulo, lado maior vezes lado menor. E aí, quem seria a base? Justamente o 5 menos 3. É aquelas 2 horas que a gente acabou de citar aqui de percurso do avião. E quem é a altura? A altura é justamente do 0 ao 800. Então, 2 vezes 800, essa distância percorrida é de 1.600 quilômetros. Ok, gente?